Atos, capítulo 7. Então nós vamos hoje analisar a busca de Deus pelo homem. E assim nós vamos avançar um pouquinho, ver onde tudo isso começou. Vamos ver, essa é a nossa história da humanidade, que logo quando entrou o pecado no mundo, o homem tenta de todas as formas buscar a Deus, e ele nunca vai encontrá-lo. A história da humanidade, segundo do ponto de vista divino, é Deus buscando o homem. Então nós vamos ver como tudo começou. Atos 7, vamos ler aqui os 3 primeiros versículos, depois vamos compreender essa verdade. Está escrito assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Pai, nós te louvamos pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu, por esta manhã tão linda, pelas tuas misericórdias que já se renovaram sobre as nossas vidas. Elas não têm fim, elas também são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Pai, nos dá sabedoria para que compreendamos a tua palavra, nos dê discernimento para aplicar essas verdades em nossas vidas, que o nosso coração esteja aberto para o teu falar. O teu falar é um falar penetrante, é um falar contundente, é um falar indelével. Por isso, Pai, nós confiamos a Ti a Tua palavra e também entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Abençoa este tempo, Pai. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, a história da humanidade é exatamente, claro, que começa a nossa redenção, a nossa restauração pela pessoa de Abraão. Deus, quando chamou Abraão, ele habitava na Mesopotâmia. Era um local, era uma cidade totalmente pagã, ninguém conhecia o Senhor. Havia ali, na família de Abraão, segundo alguns estudiosos, mais de 2.000 ídolos. E Abraão e sua família manufaturava ídolos, faziam ídolos para vender e ganhava muito. E segundo alguns eruditos bíblicos, eles dizem que Abraão era um dos adoradores da lua também. Então, por que o ser humano tem uma tendência de adorar, essa busca que tem sobre aquilo que é sobrenatural, sobre aquilo que está além do seu alcance? Porque há um vazio no homem. Desde quando o pecado entrou no mundo, houve um rompimento da comunhão de Deus com o homem. Isso é muito claro naquele texto de Isaías 59:2, que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de vós para que Ele não vos ouça. A partir daí, irmão, você pode perceber que toda pessoa que não tem uma convicção real de novo nascimento, de vida nova, da vida de Cristo habitando dentro de si, elas são pessoas muito místicas. Elas são pessoas que têm uma tendência muito grande numa busca do sobrenatural. E muitas pessoas acreditam que por frequentar uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã, elas estão salvas. Salvos somente aqueles que creram no Senhor. E não creram porque creram, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Não, tem um caminho que é apontado para o pecador. Primeiro que ele traz o Espírito Santo, traz a pregação do Evangelho, a pregação da verdade. A verdade, ela confronta toda a nossa existência, tudo aquilo que nós levantamos na nossa mente, como religiosidade. Então, por causa deste vazio, o homem está em busca de coisas. Muitas vezes é uma família perfeita, uma família que não rouba, não mata, uma família que vive uma vida com uma moral assim que ninguém pode condená-los. Vivem
certos, mas estão errados naquilo que concerne a vida cristã. E aí entra a religião, trazendo uma proposta que Deus vai resolver os seus problemas. Muito mais do que os nossos problemas, Deus quer resolver o nosso grande problema, que é o pecado com que todos nós nascemos com ele, impregnado no homem, impregnado nessa natureza. Então, eu gosto muito de uma expressão, eu ouvi de um irmão do passado, ele disse que todo homem e toda mulher que não nasceu de novo, que não tem a vida de Cristo, é uma alma, guarde bem isso, ela é uma alma carregando em suas costas um cadáver, que é o corpo. É uma alma vivente carregando o cadáver. Então, o nosso corpo vive por causa da nossa alma. E uma alma de uma pessoa que não tem a vida de Cristo, ela vai se findar ali na sepultura, ela vai descer para a sepultura sem nenhuma esperança, porque nós temos um texto muito claro em Provérbios, capítulo 7, versículo 11 versículo 7, que morrendo o homem perverso, morre também a sua esperança, ela desvanece, acabou, você não tem esperança, não tem, o homem, ele vive muito de expectativas, por isso que está como está hoje. O homem tem prazer naquilo que está dentro dele. Uma vida de morte só vai matar. É uma vida voltada para os seus próprios interesses, né? Então, mas mesmo assim ele tem uma vontade, uma sede, um desejo que o dinheiro não vai satisfazer, que ter tantas propriedades, ser a pessoa talvez mais rica deste mundo, não vai satisfazer. Porque se nós não encontrarmos a nossa satisfação em Cristo, tem uma canção que a gente canta que é muito bonita, achei o segredo, é Cristo no coração. Sem a vida de Cristo em nós não temos uma satisfação, nós vamos ter prazeres transitórios do pecado. Por isso que o ímpio, ele não vive de esperança, vive de expectativa. O que vai ter sábado para nós realizarmos? Onde vai ser a festa? Então ele fica caçando aniversário, caçando festas, caçando alguma coisa para ser convidado, porque lá ele vai estar no meio de multidão de pessoas e ali ele vai se sentir bem. Como vai se sentir bem em um show? Como vai se sentir bem quando ele percebe, vê muitas notícias aterrorizantes e ele se compara, bom, isso não é comigo, eu sou melhor do que aquela pessoa. Mas irmãos, todos nós nascemos nivelados sob o pecado. Deus, ele nos olhou, viu todos nós em pecado, então por isso que ele providenciou uma salvação, desde a fundação do mundo. Então, irmãos, Deus em sua sabedoria e bondade, ele criou o mundo e também criou o homem. O homem foi o ser que o plano de Deus concebeu na sua mente, porque Deus queria uma família de muitos filhos. Eu disse há algum tempo atrás que o Senhor Jesus, ele é o amado do Pai. Deus ama o Filho responde ao amor do Pai. São a mesma pessoa, então por isso que eles vivem numa comunhão íntima, profunda, mas o Filho não tem onde despejar todo o seu amor. Deus, na sua sabedoria, ele criou então o homem. Para que o homem foi criado? A palavra fala em Isaías 43, versículo 7, nós somos criados para a glória de Deus, fomos criados para o prazer de Deus, para o deleite de Deus. Sofonias 3,17, a palavra fala que Deus se deleita em nós com alegria, com satisfação, com prazer, porque nós temos dentro de nós a pessoa do Filho, a pessoa de Cristo. Então Jesus é o maior prazer do Pai, e pelo fato de que Ele realizou uma obra, tirando o nosso pecado, nos tornando filhos de Deus na pessoa de Cristo, Cristo é a nossa vida, o Pai também tem um grande prazer em nós. E Ele diz que nós somos os notáveis, Salmo 16, verso 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Irmão, não é gostoso isso, você perceber que Deus tem prazer em você, por causa de Cristo que habita em você, e que você é agora a menina dos olhos do Pai? Todo aquele que tocar em você e em mim e em nós,
está tocando na menina dos olhos do nosso Deus e Pai. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, mas este homem que Deus criou para um relacionamento, irmãos, nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Eu estava, algum tempo atrás, lendo um livro. Eu também leio alguns livros. Faz tempo que eu não leio mais esses livros de histórias, livros que contam alguma ficção, mas é muito interessante. Mas eu li um livro que recentemente fizeram um filme, que era um grande lutador, era um vencedor, aquele homem que estava na terra, mas ele era filho de um deus chamado Zeus, filho de Zeus. Então ele era um homem intocável, ele era um homem que lutava e vencia todas as batalhas. Mas aí o Espírito trouxe algo ao meu coração muito gostoso. Disse assim: olha, não se encante com este herói que é filho de Zeus, que é coisa alguma, não tem valor nenhum, mas você é meu filho. Então nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, muito maior do que isso, né? Deus, a palavra fala que Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o Rei dos reis, é aquele que quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele recebeu do Pai todo o poder e autoridade, no céu e na terra. Então nele nós estamos seguros. Agora, o homem que Deus criou pecou contra Ele, desobedecendo a voz de Deus. Porque quando Deus disse que não era para eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, foi uma ordem expressa que Adão ouviu dos próprios lábios de Deus. E por que Adão caiu em pecado? Por que Adão desobedeceu? Desobediência também é uma forma de pecar contra a santidade de Deus. Porque ele foi incrédulo, ele não creu naquilo que Deus havia dito. Se ele tivesse crido, obviamente ele não teria, pela sugestão de Eva, caído em pecado. Então ele foi um incrédulo. Todo incrédulo gosta de dirigir a sua própria vida. E todo aquele que dirige a sua própria vida, um dia terá que dar conta dos seus atos. Então, e Hebreus vai dizer o seguinte: irmãos, cuidado, olha que exortação linda, Hebreus 3, verso 12. Irmãos, cuidado, que não haja em nenhum de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Isso que Ele não quer. Por isso que Ele fez uma aliança com Abraão. A nossa história começa com Abraão. A nossa história de redenção começou pelo chamamento de Abraão, da Mesopotâmia, no meio de um povo pagão. Deus, olha que coisa linda, que palavra linda aqui, irmãos. Estevão disse aqui pelo Espírito Santo no versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. Agora presta atenção naquilo que Estevão vai dizer aqui. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Queridos, essa palavra aqui tem que ser apreciada por nós. Essa palavra aqui, apareceu, o sentido é Deus se manifestou, Deus se revelou a Abraão como Deus. E quando Deus chama alguém pelo seu nome, irmãos, é um chamado irresistível, porque Deus também tinha consciência, onisciência. Deus é onisciente. Ele já sabia desde o princípio que se chamasse Abraão, Abraão então acolheria, receberia aquele chamado. Deus chamou Abraão pelo nome, o Deus da glória. Imagina essa cena aqui, irmãos. Abraão no meio de um povo pagão. Então o Deus da glória apareceu a Abraão, se manifestou a Abraão. Então aqui é Deus buscando o homem. Quando foi que Deus nos buscou? Em Abraão, quando então começou a chamar Abraão, e nós descendemos de Abraão também. A nossa história da humanidade, claro, que em pecado começa quando Adão e Eva pecaram. Então o pecado entrou no mundo. A palavra fala em Romanos 5,12 que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Mas Cristo veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Aquilo que foi colocado dentro de nós, o pecado, que nós já nascemos desobedientes, Cristo veio para tirar. Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. João 1, verso 29. Então ele veio para tirar o nosso pecado. E vocês sabem quanto custou para que então o nosso pecado fosse tirado de nós. Queridos, se nós não cremos neste fato, nessa verdade, nós estamos perdidos, nós vamos ser apenas religiosos. Então nós temos que estar unidos a Cristo na sua morte e ressurreição, para termos a vida zoe de Deus dentro de nós. Nós somos alma vivente. Agora, quando cremos neste fato, na obra consumada do Calvário, o Espírito de Deus vem para dentro de nós, trazendo toda a realidade divina para dentro de cada um de nós. É o Espírito, o Pai e a pessoa de Cristo vem para dentro de nós. Você parou para pensar o quão grande é isso? E que, infelizmente, irmãos, poucas pessoas têm desfrutado disso. Aqueles que de fato não têm essa visão do Deus da glória, obviamente vai usar toda forma de mecanismo para que o cristianismo funcione, mas na força e na energia da carne. Fazendo, as pessoas começam a ficar desanimadas, então eles colocam apetrechos, campanhas disso, campanha daquilo, campanha de oração, isso não existe na Bíblia, irmão. Existe um versículo muito interessante, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que age em nós. Então, quando o homem pecou contra Deus, rebelou-se contra ele, então Adão virou as costas, de fato, para Deus. Então, o Deus da glória, presta atenção, ele não somente veio atrás do homem, visitar o homem, e apareceu a ele, mas contou para o homem o que ele iria fazer. Está tão claro, Isaías 43, versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, para que saibais, creiais e entendais que eu sou e que eu faço. Então, esse entendais está no aspecto, no campo da experiência. É mais ou menos assim: Cristo se fez carne, os profetas haviam anunciado isto, então ele se fez carne, então ele cumpriu por cada um de nós todos os mandamentos, Deus nos buscando. Nós nunca teríamos condições de cumprir os mandamentos. Para que Deus nos salvasse, Deus é justo, então ele não pode, irmãos, fazer algo que não tenha a perfeição dele. Por isso que a obra na cruz foi uma obra onde o Senhor Jesus pisou aquele lagar sozinho. Não teve um desempenho humano, não teve a nossa ajuda, não teve a nossa força, não teve uma maneira de nós fazermos algo para a nossa salvação. Nós estávamos espiritualmente mortos. Se você ler, por exemplo, Ezequiel, ali no vale de ossos secos, Deus diz para o profeta: o que você está vendo aí? Um vale de ossos secos. A palavra fala que eram sequíssimos. Você acha que tem como nós darmos vida para aqueles ossos secos? Não tem possibilidade. Deus disse para o profeta Ezequiel: você acredita que esses ossos podem viver? Você sabe? Senhor, eu não sei, tu é quem sabes. Então o que Deus diz? Aqueles ossos secos era a casa de Israel, é uma figura da nossa morte espiritual. Nós já nascemos espiritualmente mortos, já nascemos no inferno, mas Cristo veio. Então ele disse para aquele profeta: profetiza para os ossos secos aí, ó ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Por que ele disse ouve a palavra do Senhor? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, diz o apóstolo Pedro, que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É a palavra de Deus, quando entra em nós, ela tem essa eficácia de gerar vidas. Tiago 1,18 diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Gerou. Se gerou, nós não éramos gerados, nós estávamos espiritualmente mortos. Então, ele nos gerou pela palavra da
verdade. Então isso é um milagre que é poderoso. O que tem o poder para gerar vida nas pessoas? É a palavra, mas essa palavra está numa verdade chamada Evangelho. Escute o que Paulo diz lá em Romanos 1,16, preste atenção. Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que está unido àquilo que a Bíblia diz, unido a Cristo, um com Ele. Então, irmãos, quando nós temos essa visão do Senhor, estamos unidos a Cristo, onde nós participamos da sua morte e ressurreição, nós somos um homem e mulher regenerado, filho de Deus. Sem isso não tem cristianismo verdadeiro. Não tem como Deus salvar um pecador se a justiça dele não for cumprida no pecador. Por isso, o mesmo Paulo, Romanos 1,17, ele diz assim: porque nele, no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, se revela, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo vai viver pela fé. Mas hoje os crentes estão querendo viver por sentimento. Eu estou sentindo a presença de Deus. Não é por sentimento, é por fé. Fé, eu tenho que crer de que Cristo é a minha vida, porque a Bíblia diz que Ele habita em mim, porque eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não preciso sentir isto, eu preciso de crer neste fato real da palavra, que Ele habita em mim. Então quando eu creio na palavra que Ele vive em mim, eu não preciso sentir isto. Agora, você vai ter sentimentos genuínos quando a tua fé começar a crescer no Senhor, por um relacionamento teu com Ele, e por você ser um homem ou mulher que tem a sede dEle, pela palavra dEle. Então, nos seus momentos de oração, você vai ser tocado pelo Espírito. Isso vai passar pelos teus sentidos, vai passar pela tua razão. E isto aqui vai gerar no seu coração um sentimento genuíno, onde você vai estar, na maioria das vezes, a sós com Deus, no lugar secreto, num recôndito ali separado, para ter uma intimidade com Ele. Aí Ele vai te tocar. Então, um toquinho do Senhor em nosso interior, a gente vai transbordar de alegria, em choro, em lágrimas, independentemente da situação em que você está vivendo. Então isso para nós, irmãos, é algo maravilhoso, é tremendo. O Deus da glória não somente visitou e apareceu a Abraão, mas contou como ia fazer isso com relação ao homem, ao mundo, com relação a todas as necessidades da raça humana e também de todo este universo. Tudo Ele mostrou como é que foi. E não para aí, irmãos, eu ouso dizer que Deus foi mais longe ainda. Como que Ele foi mais longe ainda? Deus se comprometeu a fazer isto. Ele disse que ia fazer isso, Ele se comprometeu, fazendo uma aliança também com Abraão. E vocês acham que Deus é o Deus que pode mentir? Não, irmão. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, mas dentro do plano dEle, dentro do tempo dEle, no momento certo dEle, como nós esperamos o Senhor Jesus. Quem é que sabe o dia que Ele vai voltar? Nós não sabemos, mas sabemos que Ele vai voltar, e Jesus deu indício como que seria a sua volta. Quando iria reinar violência, quando de fato iria reinar rumores de guerras, terremotos em vários lugares. Isso não está acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor também? A não ser que a gente não queira enxergar isso. Então, isso é indício forte da vinda de Cristo. Ele está para vir nos buscar, irmãos. Então, e eu vou dizer ainda que Ele foi mais longe ainda. Ele foi mais longe ainda. Ele prometeu com um juramento a Abraão, jurando por seu próprio nome que faria o que Ele tinha dito. Vou citar para vocês um texto aqui muito interessante que vai mostrar dessa imutabilidade de Deus. Hebreus capítulo 6, abram comigo por favor, vamos ler aqui 3 versículos, Hebreus 6,
Não, só 2 versículos é suficiente para nós descansarmos na soberania de Deus, naquilo que Ele diz. Hebreus 6, o versículo 17 e 18, que diz assim, olha o que está escrito aqui, irmão, é a palavra de Deus, assim diz a palavra de Deus, verso 17, por isso Deus, Hebreus 6, 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, então Deus tem um propósito, essa palavra aqui, imutabilidade, é um dos atributos de Deus, é um Deus que não muda aquilo que Ele disse, presta atenção, irmãos, então nós temos um Deus que nós podemos confiar, porque Ele é um Deus de palavra. Cuidado com palavras de homens, nós não temos capacidade de cumprir nada, mas aqui é o Deus da palavra, que por detrás daquilo que Ele disse, há o Deus da palavra sustentando aquilo que Ele está dizendo. Então, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis, que não pode ser mudada, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento. Essa palavra forte alento significa que vocês tenham coragem, que vocês tenham força, que vocês tenham entusiasmo, porque é Deus dizendo aqui pelo seu Espírito, que forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Verso 19, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, a palavra precursor, aquilo que faz o caminho primeiro, nós estamos em Cristo, Ele entrou, nós também vamos entrar nessa realidade da glória, nós já estamos lá, desfrutando pela fé, mas vamos alcançar aqui, irmãos, a nossa redenção total e absoluta, porque Ele disse, Ele fala assim, que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, hoje Ele é para nós o nosso sumo sacerdote, que penetrou além do véu é presença de Deus, literalmente. Então, Ele agora é um com o Pai, governando todas as coisas, nada sai do seu domínio, nada mais sai do seu controle. Então, irmãos, notem uma coisa que quero dizer para os irmãos que vai ajudá-los muito, que a aliança que Deus fez com Abraão, não foi aqui uma espécie de barganha, toma lá da cá. Se vocês agora são filhos de Deus, vocês vão ser bonzinhos, vocês vão frequentar igrejas, vocês vão orar sempre, vai ler a Bíblia. Não, Deus não faz barganha na sua aliança. Deus não é um Deus de barganha. Quando Ele fez essa aliança com Abraão, Ele não tinha ninguém maior para jurar. Ele jurou por si mesmo. Irmãos, isso Ele quer mostrar para mim e para você, que Ele é o Deus de aliança. Tem muita gente falando aí que nós temos que fazer aliança com Deus. Irmãos, isso é uma heresia demoníaca. Nós não fazemos aliança com Deus. Temos que fazer um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus, irmão. Que propósito? Você não tem condições de cumprir nenhum propósito, nem eu, nem ninguém. Aliança, Ele que fez conosco. É uma aliança que traz para nós uma segurança, mas uma segurança eterna. Você quer ver como é que é essa aliança que Deus fez com Abraão? Foi lá em Abraão e durante todo o Antigo Testamento Ele vem reiterando essa aliança, Ele vem ratificando esta aliança. E essa aliança traz o que para nós? Jeremias 32, 40. Se quiser conferir aí na sua Bíblia, Jeremias 32, verso 40, é uma aliança, irmãos, que, olha, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque é uma aliança que não envolve barganha. Deus está dizendo, eu não quero nada em troca, eu fiz uma aliança com vocês, então não adianta vocês quererem se esforçar para tentar de alguma maneira me agradar com o desempenho de vocês, não, eu não quero nada em troca, eu fiz, e eu assinei, eu selei,
e a dou a vocês. Olha só, Jeremias 32, verso 40. Primeiro, o 39 fala do novo nascimento, que vale a pena a gente ler também. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem, para que vocês sejam abençoados, e também o bem de seus filhos, para que seus filhos sejam abençoados. Mas começa comigo e com você também, a aliança que ele fez conosco. Agora, veja o 40 aqui, ele vai reiterar de novo a aliança. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Irmãos, é Deus dizendo, ele está dizendo o seguinte: eu não vou deixar de abençoar vocês por causa da minha aliança que eu fiz com vocês. Isso deve trazer para o nosso coração alegria, satisfação, um prazer em Deus. Por isso que o cristianismo é um povo da celebração, é um povo que exalta, que louva o Cordeiro, porque Ele é digno de toda a honra, glória e louvor, porque Ele é majestoso, Ele é soberano. Ele continua dizendo: e porei, está vendo aqui que é Deus fazendo? E porei o meu temor no seu coração. Para quê? Para que nunca se apartem de mim. Então, quem que vai receber isso, irmão? O homem espiritual. Primeiro, que eu tenho aqui uma convicção de que ele fez uma aliança comigo. É uma aliança o quê? Olha no início do versículo 40. Farei com eles aliança eterna. Então, a aliança já foi feita conosco em Cristo Jesus, né? E qual é a consequência? Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, de nos abençoar. Irmão, essa aliança foi cumprida na minha e na sua vida. Que Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Lembra de Efésios 1, versículo 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, irmãos, agora eu quero que você me explique uma coisa. Por que hoje os crentes vão nos templos buscar a sua bênção, sendo que em Cristo Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais? Ah, mas parece que Deus abençoou todo mundo, menos eu. Sabe por quê? Porque, irmãos, talvez você seja um filho negligente, um filho preguiçoso, um filho que não se importa. Quem estava aqui, nós tratamos sobre os 144 mil, viu que Deus vai trabalhar com esses homens e essas mulheres para reinar com Ele. E por que vai ter então a grande tribulação? É para aqueles que não se importam com o Senhor, aqueles que vivem uma vida relaxadamente, irão passar pela grande tribulação para que eles sejam ressecados, secos para a colheita. É um tempo de muito sofrimento para aqueles filhos negligentes possam ser aperfeiçoados, ou seja, se parecer com o seu Filho Jesus. Então, você percebe que Deus hoje Ele está tratando com a sua igreja, que Ele está se manifestando na sua igreja, que a igreja do Senhor hoje não faz outra coisa a não ser sofrer, passar por tribulação. Deus está julgando o seu povo, irmãos. O juízo da casa de Deus começa por nós, para que então nós sejamos aperfeiçoados. E a tribulação, irmãos, é tão importante para nós, o sofrimento é tão importante para nós, porque vai tirar das nossas almas aquelas escórias, aqueles pensamentos confusos a respeito de Deus. Achar que nós somos os grandes espirituais. Não, eu vou para o monte, eu vou lá e vou orar, e Deus, vou determinar para Deus. Tem gente determinando para Deus. Meu Deus, não conhece o Senhor. Por que esses determinantes? Por que não vai chegar assim diante de um leão selvagem e determina para ele? Se ajoelha diante de mim, eu determino. Não, irmãos, não fazem isso. É para mostrar uma espiritualidade na qual eles não possuem. E o povo abraça, o povo gosta de muvuca, o povo gosta de movimentação, e tantos movimentos confusos. Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que falou o seguinte: olha, eu tenho 2 filhos, meus filhos foram visitar uma comunidade aqui na nossa cidade, Cidrolândia, e chegaram lá, muito interessante, apagaram as luzes, o pastor entrou, e todo mundo aplaudiu, batendo palma, e todo mundo gritando, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, onde é que está Cristo nisso?
Onde é que está Cristo nisso? Aí depois um lá se empolgou e vai para frente e diz que foi salvo e soltaram aqueles, está salvo, pertence à família. E a gente atende aqui pessoas que se morreram tudo para o inferno, nunca nasceu de novo, nunca experimentou a vida de Cristo em realidade espiritual, estão totalmente perdidos. Não é por muito orar, não é por muito ler a Bíblia, é por crer. Se você crer, irmão, você vai ler a Bíblia. Quando as pessoas falam assim, eu leio muita Bíblia, então quer mostrar uma espiritualidade que não tem. De repente, a aparência é muito bonita, muito bela, mas no dia a dia, irmãos, o que sai da boca dessas pessoas é terríveis, é aterrorizantes, é de dar medo, Mas graças ao Senhor, Deus veio buscar o homem. E essa aliança, ela foi realizada, concretizada em Cristo Jesus. Abram comigo em Atos capítulo 3. Atos 3, versículo 25. Temos aqui a concretização desta aliança de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que Lucas escreveu assim, inspirado pelo Espírito. 3, versículo 25, que diz assim, Atos 3, verso 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, qual seria o cumprimento dessa aliança? Versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Essa é a aliança que Deus fez conosco. Fez com Abraão. Abraão é o pai da fé. Aqueles que de fato creram pela fé, que morreram e ressuscitaram com Cristo, são filhos de Abraão, o pai da fé. A mesma fé que Abraão teve, nós também temos. Então, aí ele começa a trazer, se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver Deus reiterando, ratificando essa aliança, os profetas, com Abraão mesmo, muitas vezes, depois com Jacó, com Isaac, José do Egito, ele fez aliança. Então, irmãos, é algo assim maravilhoso. Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus que se interessa por gente, por mim e por você, graças ao Senhor. Então, irmãos, a história da Bíblia é a história da Bíblia não é a história do homem buscando a Deus. A história da Bíblia é Deus buscando o homem, porque Deus fez uma aliança conosco em Abraão, e Deus não pode mentir. Então, hoje Deus, ele tem já em Cristo Jesus uma família de muitos filhos, e esses filhos, Hebreus 2,10 diz que ele vai conduzir muitos filhos à glória. 1 Pedro 3, verso 18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. É em Cristo que somos conduzidos a Deus. Agora, irmãos, nós notamos isso no momento em que, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles caíram, que Deus começa a buscar o homem. Lá em Gênesis 3, o homem e a mulher, eles pecaram, e eles estão bem cientes disso, naquela oportunidade. Pela primeira vez, eles sabem que eles estão nus. Eles viviam nus, não se envergonhavam, mas o pecado entrou no mundo, então eles perceberam que estavam nus. Então, o que aconteceu com eles? Eles se encheram de vergonha, e eles se cobrem com folhas de figueira. Aquelas folhas de figueira, começa ali o esquema da religião, é o homem fazendo folhas de figueira. O que é religião? É eu fazendo algo para tentar cobrir o meu pecado, eu fazendo muito jejum, muita oração, é eu fazendo um monte de coisa, entende, irmãos? Mas aquilo lá não foi suficiente. O que sucedeu em seguida ali? Então, de repente, eles ouvem a voz do Senhor, e aquela voz soou, porque eles haviam feito
tanga de folhas, se esconder atrás das árvores. E Deus disse, Gênesis 3:8, Adão, onde estás? O que significa? Você vê aqui que é Deus buscando o homem, e eles fugiram de Deus por causa do pecado. Então por isso que quando a pessoa está no pecado, ela não tem mais vontade de reunir como igreja, ela não tem mais vontade de se reunir como irmãos, porque aí você está abrindo brecha para o diabo, ele exerce uma pressão terrível sobre a sua vida, que você vai procurar a sua satisfação neste mundo. E o mundo tem as suas cores tão maravilhosas, a gente se encanta com este mundo, né, irmãos? Mas, irmãos, um dia você vai estar diante do Senhor, um dia você vai ter que prestar conta para Ele. Vamos tratar hoje à noite mais acuradamente sobre esse assunto aqui, quando os livros são abertos. A gente vai ver o que Deus fez conosco por ser tão misericordioso, por nós sermos tão podres. Então, Deus ali, Ele aparece a Adão, apesar deste haver acabado de rebelar-se e de pecar, apesar de Adão ter agido loucamente, apesar de estar consumido e coberto de vergonha, Deus foi atrás do homem. Vamos ler esse texto? Gênesis capítulo 3, de 8 até o versículo 11. Gênesis 3, de 8 a 11, diz assim, é o primeiro livro aí, irmãos. Observa aqui que coisa interessante. Depois que eles pecaram, Gênesis 3:8, quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, essa é a história de muita gente. Quando começa a ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, começa a se esconder, fugir dele. E Deus foi no encalço de Adão. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Irmãos, assim também hoje, na nossa era, na nossa geração, as pessoas ouvem a voz do Senhor, elas se escondem, elas fogem o mais distante possível. Se você quiser fugir de Deus, Satanás vai colocar um cavalo ali na frente e vai lhe dar as esporas para você fugir da presença dele. E agora olha o versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E aí começa as desculpas. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aqui começou as justificativas, as desculpas, um jogando para o outro e por aí vai. Percebe, irmãos, que aqui começa a nossa história da humanidade caída. Irmãos, se você for pego de surpresa, você pode ser a pessoa mais burra deste universo. Se você for pego de surpresa, você já tem uma justificativa assim brilhante. Nós sabemos nos justificar. Ela aparece na nossa mente assim, do nada. Aí você fala, não, peraí, você está me julgando mal, não é bem assim não, mas você sabe que é assim. Não é assim? Irmãos, nós somos um povo que, como diz Daniel capítulo 9, nós precisamos de corar de vergonha. Corar de vergonha, porque nós estamos diante de um Deus que sonda o oculto e o profundo do nosso ser. Ele sabe, a palavra fala, em Ezequiel 11:5, que meu pensamento, tudo que me vem à mente, Ele já conhece todo. Ele sabe, irmão, o que você vai pensar amanhã, 2h da tarde. Ele sabe qual vai ser a ação, o que você vai estar fazendo amanhã à tarde, hoje à tarde. Ele sabe tudo isso. Ele sabe as tuas motivações. Mas, irmãos, Ele veio buscar você. Graças ao Senhor que o Deus da glória apareceu a Abraão. Onde que Abraão estava? Na Mesopotâmia, adorando ídolos, manufaturando ídolos. Gente,
Imagina se um de nós fosse lá, víssemos aquela cena, Abraão manufaturando ídolos, ganhando dinheiro vendendo aqueles ídolos. Não, aqui não é o lugar nosso, não. Por isso que Deus foi lá. O Deus da glória apareceu a Abraão, ele recebeu um chamado divino, Abraão, da parte do Senhor, né? Abraão teve uma obediência imediata, ele deixou tudo para seguir o Senhor, e Abraão recebeu a promessa de uma herança eterna, que Deus então iria fazer com ele uma profunda aliança. Agora, irmãos, aqui nós temos uma lição muito importante. Não importa, preste atenção, irmãos, guarde bem isto aqui. Isso também não é algo que Deus está afiançando para nós pecarmos. Não importa o quanto você tenha caído em pecado, não importa o quão vil e indigno você seja, não importa, ouça a palavra de Deus, ouve o que Ele está falando, irmãos, e este mesmo Deus da glória, Ele interessa-se por você e conhece você. Agora então, ouça, você precisa saber o quanto que Ele nos amou na pessoa de Cristo. Jeremias 31:3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com o amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ele te amou com amor eterno. Este amor eterno aqui não tem começo nem fim. Este amor eterno, Ele amou porque Deus é eterno, Ele sempre te amou. Deus na sua eternidade, Ele já havia concebido você. Deus na sua eternidade, imagina a eternidade passada. Será que não existe eternidade passada? Para mim ser um pouco didático com vocês. Imagina antes de não existir nada. Milhões e milhões de anos antes, Deus era um com o Filho um com o Pai, um com o Espírito do Pai. Mas Ele já havia concebido você e a mim. Você já provou pensar por que você está aqui nesta manhã hoje? Porque foi Ele que o impulsionou para estar aqui. Para que você ouvisse essa palavra, que Ele se interessa por você e por mim. Então, esteja sempre preparado para ouvir a sua voz e para responder a sua voz também. Você pode ouvi-lo, você pode ouvir o chamado dEle. O chamado de Deus para mim e para a sua vida é um chamado tão especial. Isaías 43:1 diz assim: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você deseja ser do Senhor? Você deseja ser dele? Ele está chamando nós a cada dia mais. Está chamando os pecadores. Ele ama estar no meio de pecadores. Ele ama comer com pecadores. Tem uns crentes aí que falam, não, hoje eu não sou mais do mundo, não vou me envolver com esse tipo de gente que vai tudo para o inferno, pecador. Você era um deles. Quando nós agimos assim, nós somos igual aos fariseus. Jesus, ele comia e bebia com os pecadores, era criticado por isso. Deixa eu mostrar para vocês, irmãos, abra aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 15, Evangelho de Marcos 2, a partir do versículo 15. Irmãos, que coisa linda. Você pode ouvi-lo, o Senhor dizendo para você, onde estás? Onde é que você está? Você acha que Deus não sabia onde Abraão estava? Sabia, mas Ele queria que Abraão soubesse onde Adão estava. Ele fala assim, para mim, para você. Vou citar alguns nomes aqui. Guilherme, você sabe onde você está? Imagina Deus dizendo isso para você. Nani, você sabe onde você está? Você sabe onde você está? Se você está em Cristo, se você está no mundo, olha aqui, capítulo 2, versículo 15. Esses, eu acho, irmãos, pelo menos uma opinião muito pessoal minha, eu vejo um dos textos mais lindos da Bíblia, porque eu não vejo Jesus aqui no meio dos santos. Diz assim, versículo 15, Marcos 2,15: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele
e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, irmãos, graças a Deus, que coisa linda é isto, Jesus, ele comia com publicanos e pecadores. E aí perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Aí Jesus, veja a resposta aqui de Jesus. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Qual que é a lição aqui, irmãos? Irmãos, Jesus, por que ele estava sentado na mesa? Mesa fala do quê? Fala de comida, porque você vai criar vínculos, e eles vão ver em você a pessoa de Cristo, e aí você vai poder falar de Cristo para eles. Você está levando, enchendo o coração deles de Cristo. Se a sua vida for uma vida cheia de Cristo, o seu falar será um falar transbordante de Cristo, que será despejado dentro do coração deles. E a palavra de Deus, quando ela penetra em nós, ela faz uma limpeza maravilhosa. Você entende aqui, irmãos? Não é gracioso isso? Jesus comendo com publicano e pecadores. Olha, se nós fôssemos pessoas inteligentes, nós iríamos comer com as piores tranqueiras deste mundo. Porque Jesus veio buscar gente desse tipo. E a especialidade dele é salvar gente que não presta. Desçam os justos, tudo para o inferno. Não veio salvar a pessoa boa, pessoa legal, pessoa... Não, Deus não está preocupado com isso. Aliás, uma vida boa nessa terra aqui mantém a pessoa fora da cadeia, mas não fora do inferno, diz o Spurgeon. Entende, irmãos? Ele veio buscar pecadores, doentes. Então, queridos, observa a vida de Jacó. Olha como que Deus mostra desde o Antigo Testamento que ele veio buscar o homem. Se você olhar para Jacó, quem foi Jacó? Ele foi um grande trapaceiro. Não é verdade? Ele foge da casa porque ele logrou o seu próprio irmão, ele enganou seu próprio irmão, ele trapaceou seu próprio irmão, e lá está ele cansado e exausto, talvez até muito desanimado, mas todo aquele sofrimento dele era o tratamento de Deus sobre a vida dele. Então, o que Jacó fez? Ele deita-se para dormir, ele pega uma daquelas pedras, faz de travesseiro da cabeça e ele dorme. Agora, a palavra fala aqui, segundo Hebreus 1, que Deus antigamente falava aos pais de muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas. Deus falava até em sonhos. Hoje Deus fala através do Filho, é muito claro. Se nós não tivermos o entendimento da Bíblia, nós vamos nos opor contra a palavra e dar ouvidos a esses profetas. Aliás, não é profetas, são adivinhadores que as coisas acontecem, mas não tem nada de Deus, tem nada de Cristo. E as pessoas gostam de ouvir aquelas coisas que são favoravelmente a elas. Porque o profeta verdadeiro vai dizer para você o seguinte: olha, há dois destinos para você, céu e inferno. Ou se você não nascer de novo, você já está no inferno. Mas se você nascer de novo, você vai estar na glória. Entende, irmãos? Por que os profetas não falam isso? Não, olha, Deus está me mostrando uma coisa maravilhosa na sua vida. Você vai ser muito próspero, você vai ser uma pessoa muito rica. Olha, você vai ter um marido bom, uma esposa muito boa, você vai ser muito rico, você vai ter carro, você vai ter casa. E começa a falar, e os tolos acreditam nisso, irmão. Isso é tolice. Olha o que a Bíblia diz, que no mundo nós teremos aflições, mas para termos bom ânimo, que Ele venceu o mundo. Que nós teríamos Ele como a nossa paz, diante das aflições, diante das tribulações, iríamos passar por tudo isso. Então, quando Jacó dorme, ele tem um sonho, e Deus vem e fala com Jacó. O Deus da glória apareceu
para Jacó. O sentido é que ele veio buscar Jacó e falou com Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. É uma história linda, irmãos. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Está vendo aqui? É Deus buscando o homem. Se Deus não viesse até Jacó e se revelasse a ele, se aparecesse a ele como foi com Abraão, você vê que Deus não muda. O Deus da glória apareceu a Abraão, o Deus da glória apareceu a Adão, o Deus da glória apareceu para os publicanos e pecadores, para mim e para você, apareceu para Jacó. Olha a partir do versículo 10, Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui está falando, a interpretação desse versículo está lá em João 1,51. Quando então Jesus tratou ali com André, Pedro, Tiago, né? Olha, eu sou a realidade daquilo que Jacó sonhou. Eu que estava lá, eu sou a porta do céu, né? Depois vocês conferem em João 1,51. Mas o versículo 13 diz assim: perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. Irmãos, graças a Deus que a palavra fala que eu e você, nós somos descendência de Jacó. Somos descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. E essa descendência envolve o nascimento do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Agora, veja aqui, porque essa terra é a terra de Canaã. Verso 14: a tua descendência será como o pó da terra. Ele não havia dito isso para Abraão, naquela aliança que ele fez com Abraão? Aqui ele está reiterando a sua aliança. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, igual muitos de nós, Deus está constantemente perto de nós e a gente não sabe. Por isso que a gente vai buscar refúgio, socorro nos homens, psicólogos, um monte de coisas, não é assim? Mas não no Senhor, que pode resolver o seu problema, o meu problema, somente Ele. Agora, olha o versículo 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. A igreja é a porta dos céus. Está vendo, irmãos? Graças ao Senhor, que nós, sendo porta, entramos pela porta. Hoje, os filhos de Deus estão por essa porta muito estreita, muito apertada. Mas, irmãos, um dia nós vamos chegar lá na glória, e lá na glória não vai haver mais dor, mais sofrimento, mais morte, mais nada. Não vai haver mais treva nem luz. O Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele será a nossa luz. Está vendo aqui, irmãos, que coisa mais linda isso? Então, Jacó, ele teve o seu sonho, ele foi despertado, né, do seu sonho. Então, ele teve ali também, aqui, irmãos, a consciência da presença divina nele. Agora, essa realidade da porta na qual Jacó viu aqui, eu queria que os irmãos lessem junto comigo em João 1:51, para nós verificarmos qual é a realidade dessa porta na qual Jacó esteve ali presente. Quem foi visitar Jacó ali em sonho? Disse assim:
Aqui ele estava falando com Filipe e Natanael, então Jesus fez um acréscimo, João 1, verso 51, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, qual era a pessoa que visitou ali Jacó? O próprio Senhor Jesus. Como que nós sabemos disso, irmãos? Segundo 1 Pedro, vai mostrar que quando o Espírito de Cristo vinha sobre eles, e assim é desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito do Cristo glorificado. Então, irmãos, Deus sempre buscou o seu povo, Deus nunca abandonou o seu povo. Um homem chamado Zacarias, ele era um dos sacerdotes ali da sua época, ele tinha, claro, um certo dever a cumprir, né? Então, quando ele entrou ali no santuário para exercer a sua função no santo lugar, quando ele entrou naquele local ali, no lugar santíssimo, não no santo dos santos, ele não estava esperando nada, ele entrou ali para fazer o trabalho comum dele, porque virou muitas vezes, as nossas reuniões elas se tornam tão maquinalmente, porque não há resposta nossa para com o Senhor. Então Zacarias entrou para fazer ali os serviços sagrados, né? Cortar um bezerro, preparar para o holocausto, fazer um trabalho normal. Zacarias, o profeta, ele entrou ali naquele local, não esperava nada, mas apareceu um anjo com uma mensagem para ele, e Zacarias ficou mudo. Quando recuperou a fala, sabe o que ele disse? Sabe o que Zacarias disse? Vamos abrir aqui em Lucas, irmãos, um livro anterior aqui, o capítulo 1, vamos ler aqui o versículo 60, a partir do verso 67, acompanhe por favor essa leitura comigo. Lucas 1, a partir do verso 67, está vendo que a iniciativa sempre é em Deus, começa com Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, Lucas 1, versículo 67, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, olha aqui, irmãos, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena, ou seja, a palavra plena é uma palavra acabada, completa, perfeita, absolutamente completa. Nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Está vendo, irmãos? Mas a palavra que é interessante aqui é Deus buscando seu povo, porque Deus visitou. A ideia é que Deus veio atrás, Deus apareceu, Deus manifestou. Então toda a história da humanidade, irmãos, é o homem fugindo de Deus e Deus indo atrás do homem. Imagina você e eu, se Deus não viesse atrás de você e de mim, onde nós estaríamos hoje? Onde nós estaríamos hoje, irmãos? E se você prestar bastante atenção, quando é pregado o Evangelho, não fomos nós que fomos até Ele, o Evangelho veio até nós. Lembra quando Jesus foi pregado na cruz? Quando Ele foi levantado da terra, João 12, 32 e 33, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, eu vou puxar todos vocês a mim mesmo. Então quando eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, ali aconteceu a libertação plena do meu pecado, ali eu fui crucificado juntamente com Ele, irmãos, ali eu morri para o pecado, fui liberto do pecado, fui enterrado, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque a morte de Cristo é uma morte compartilhada. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, diante de tudo isso, porque Ele nos buscou, haverá um dia que não mais teremos tristeza, não mais despedida, não mais morte, não mais dor, não mais fome, não mais sede, não mais calamidade.
etc, etc. Vamos ler o último texto aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 7, e nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Porque Jesus Cristo veio, fez uma obra tremenda em nosso benefício. Apocalipse capítulo 7, vou ler a partir do versículo 16 e 17. Claro que aqui, irmãos, é a visão dos glorificados. Aqui tem muitos irmãos aqui, talvez você seja um deles, que vai ter que passar pela grande tribulação para ser aperfeiçoado. Por isso, irmãos, leva Cristo mais a sério. Então, quando vier uma tribulação, quando vier um sofrimento, lembre-se, isto é uma bênção na sua vida. Isso é para que você seja aperfeiçoado, seja amadurecido, seja transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor. Quando surge aquele fogo ardente no meio de nós, destinado a provar-nos, não estranhei esse fogo ardente, muito pelo contrário, é para nós nos alegrarmos na medida em que somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo, porque Ele tem uma finalidade em nós hoje, porque se nós não formos aperfeiçoados hoje, seremos na tribulação. Mas se eu morrer hoje, eu não vou passar pela tribulação, eu não sei o que Deus vai fazer, mas você não vai entrar na glória se não for aperfeiçoado. Está escrito isso na palavra, e a palavra de Deus é verdade, não é mentira. Então, irmãos, vamos hoje passar por tribulações, sofrimentos, mas, irmãos, Ele prometeu para mim e para você dizendo o seguinte, olha, lembra de Hebreus 13:5? Seja a vossa vida sem avareza, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então Ele vai sofrer junto conosco. Mateus 28:20 está escrito assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui em Apocalipse 7, versículo 16 e 17 diz assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, esse é o paraíso, mas até lá nós temos ainda uma carreira. Até lá ainda, irmãos, nós vamos ter muitas dificuldades, muitos problemas. Estamos neste caminho, mas um detalhe importante, aconteça o que acontecer, para você e para mim que somos filhos, não vai faltar nada. O Senhor não irá faltar nos seus momentos críticos, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos perplexos, porque o Deus da glória, como apareceu para Abraão, vai aparecer para você e vai apontar o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos por mais um tempo diante de Ti, lendo a Tua palavra. Pai, obrigado pela aliança que Tu fizeste com Abraão. Nós somos alcançados por essa aliança, Pai, porque nós temos a realidade de tudo aquilo que Tu prometeste a Abraão. O Senhor Jesus Cristo, Ele habita em nós, Ele está em nós, e nele nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Leva-nos guardados para os nossos lares, Pai, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo faz de nós cristãos com maior compromisso, cristãos que amam o Senhor, que vivem uma vida a Teus pés, Pai. Nos desperta, aviva-nos como igreja do Senhor. Faça isso por misericórdia e por amor do Seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.